Mateus 1, a partir do primeiro versículo, gente. Mateus 1, 1. Nós vamos até o 17, e aí eu quero conversar com vocês a partir daí. O texto bíblico diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Verso 6. Davi gerou Salmão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salmão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor sua iluminação, e pedimos, por favor, que o Senhor, por misericórdia, nos ilumine a tal ponto de poder discernir a Tua palavra nos nossos corações. Que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que todo o nosso ser seja cativo à Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nas próximas semanas a gente vai estudar essa série nova e ela se chama Esperança. E da onde a gente acha essa ideia de esperança? Bom, nós estamos aí desde março do ano passado imersos numa crise maior, talvez uma das maiores sanitárias dos últimos 100 anos, desde talvez da gripe espanhola lá de trás, a gente não tinha uma questão sanitária pesada como essa que nós vivemos. E muitos de nós nos perguntamos algumas coisas nos últimos tempos, porque perdemos pessoas queridas, passamos por momentos de extrema dificuldade, de extremo aperto. Junto disso, a gente vem uma conjuntura econômica muito complicada, pessoas perdendo emprego, gente com... Eu estava brincando com um casal de amigos esse final de semana que tudo sobe, menos o salário da gente, não é assim? E aí a gente fica apertado toda a vida. E no meio de tanta situação difícil, no meio de tanta dor, no meio de tanto caos, alguns de nós ainda juntam isso ao final do ano. E o final do ano. A gente ora tanto para chegar dezembro, mas quando chega dezembro, o melhor horário é quando chega janeiro. A gente não sabe por quê, mas o Drummond de Andrade dizia uma coisa curiosa. Ele falava bem assim, olha, o cara que resolveu cortar o tempo foi um gênio. Porque entre 31 de dezembro e 1º de janeiro só mudou um dia no calendário. Não mudou nada, mas parece que refaz a esperança no coração da gente. Parece que tem alguma coisa nova quando é ano novo. Mas na verdade a gente só sabe que tem uma nova fase, é um novo ciclo. Então normalmente a gente chega no final do ano meio cansado, a gente chega já completamente catimbado e a gente pensa às vezes assim, ufa, será que a gente consegue mais um mês? Será que a gente dá conta de mais um ano? Então essa série nasce porque depois desse tempo todo que a gente tem vivido, de uma nova conjuntura de sociedade, a gente talvez faça algumas perguntas dizendo assim, é possível ter esperança quando as forças da gente se acabam? É por isso as forças da gente renascerem de algum lugar. Quando a gente olha, por exemplo, para o futuro, para o amanhã, e a gente não enxerga absolutamente nada, é possível ter esperança.
É possível a gente, e a ideia latina de esperança é a ideia de alguma coisa que vai modificar completamente qualquer tipo de situação no futuro muito próximo. É a palavra espere. Então, será que às vezes quando as circunstâncias e as forças se acabam e tudo se esvai, será que é possível a gente ter esperança? Será que no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor com a qual a gente está imerso, às vezes por responsabilidade nossa ou não, será que é possível ter solução? A gente pode esperar em alguma coisa boa? Ou a gente vai ser tomado de um ceticismo absurdo e a gente não acredita mais em nada? Será? Essa série quer responder exatamente essas perguntas, porque para a gente, e o tema de hoje é exatamente esse, para nós, mais do que tudo, a esperança nasceu na história. Para nós, a esperança se manifestou, como o verso 17 aí que vocês viram diz. Cristo nasceu, a esperança nasceu, e há um significado enorme por trás disso. E aí, quando a gente chega nesse texto, normalmente a gente tem algumas atitudes. A primeira atitude é a gente perguntar assim: rapaz, que lista interessante de nomes. Pô, talvez daria um nome para um neto meu muito, muito bonito. Imagina você ter um neto que o nome dele é Roboão. Você fala assim: Roboão, meu filho, vem cá. Imagina que coisa legal. Ou você pode ser o nome do seu cachorrinho. Você fala Zorobabel, junto. Imagina que loucura. Salatiel, senta. Não é? Mas uma segunda coisa que você pode falar é assim: rapaz, para que esse texto está aqui? Para que eu quero saber esse monte de nome? Que coisa louca! É por isso que eu tenho sempre ensinado para vocês que uma pergunta que nós que temos o livre exame da Escritura, que nós que temos o Espírito Santo como guia da igreja, nós precisamos sempre fazer assim: o que o Espírito Santo queria fazer quando ele deixou esse texto aqui? Não existe acaso na construção do cânon da Escritura. Não existe acaso na Bíblia. Não existe nenhum livro que está aqui por acaso. A pergunta é essa: o que o Espírito Santo queria fazer quando ele deixa no início do Novo Testamento logo um texto desse? E tem muita coisa bacana para a gente ver aqui. E eu quero que salte para vocês 4 aplicações aqui de como a esperança nasce na história e como isso pode ser importante para a gente. Sabe por quê, pessoal? Quando vocês olharem para o texto, vocês vão ver logo no primeiro versículo uma frase interessante. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Se eu parasse aqui, eu já poderia ficar aqui conversando com vocês por mais de 1 hora, sem problema nenhum. Porque tem muita coisa que está por detrás desse negócio. Como eu falei para vocês, e tenho falado, o mundo bíblico, porque às vezes a gente acha assim: nossa, era mais fácil viver lá atrás. Só cara, o mundo bíblico era muito confuso. O mundo antigo era extremamente confuso. Agora, quando os judeus, e esse texto ele é de mais ou menos a década de 60 do primeiro século, é o segundo evangelho a ser escrito. Quando os judeus leem esse texto, e ele é dado por Mateus para os judeus, o que eles têm na mente? O que as pessoas que receberam esse texto têm na mente? E aí depois eu vou fazer um movimento de como isso pode ser aplicado para nós. Se você fosse um judeu no primeiro século, a primeira coisa que estaria na sua mente era quando a promessa feita para o Abraão vai se cumprir. Quando a promessa feita para o Abraão vai se cumprir. Os nossos descendentes todos morreram com essa promessa. E que promessa foi essa? A promessa em Gênesis capítulo 12 é que Deus aparece para Abraão dizendo: eu abençoarei você, eu formarei um povo, e a partir de você, todas as nações da terra vão ser abençoadas. E aí morre o Abraão,
vem o Isaac, vem o Jacó, e aí eles vão ficar no Egito por 400 anos, e aí vão ficar escravizados, aí Deus vai levantar o Moisés, vão libertar eles do Egito, e aí eles vão sair, vão ficar andando 40 anos no deserto, depois disso Moisés morre, e eles entram na terra prometida com Josué, é um período de décadas de guerra, e eles não conquistam a terra, e o povo ainda não está formado, e aí eles vão ficar 400 anos no período dos juízes. E o pessoal fala, quando é que a promessa feita para Abraão vai ser realizada, misericórdia? Mais de 400 anos e nada. Como assim? Eu sou cliente do McDonald's, para mim o troço tem que ser para ontem, cara. E nada, quando é que um povo vai ser formado? Quando é que nós abençoaremos as outras nações? Aí acontece um negócio legal, porque aparece o último juiz, e o nome dele é Samuel. E aí em determinado período da vida do Samuel, o povo começa a pedir um rei. Samuel, muito triste, olha para Deus e fala assim, Senhor, esse povo não quer mais saber de mim, Senhor. Aí Deus olha para ele e fala assim, Samuel, esse povo nunca rejeitou você, cara, esse povo me rejeitou. Eles não estão afim, é de mim mesmo, não é de você. Então vai lá, deixa aparecer um rei para eles. E aí eles levantam um rei da casa de Benjamim, um cara enorme, forte, o nome dele? Saul. Cara, 40 anos de um rei, mas ruim. E o que está na cabeça desse povo? Quando é que a gente vai virar um povo de verdade? Quando é que as promessas de Deus vão se realizar? Será que a gente ainda vai ter esperança? Chega, é guerra demais, é problema demais, já deu. Aí Deus é misericordioso. E ele levanta um cara chamado Davi. E em Davi, em 2 Samuel no capítulo 7, Deus dá uma promessa para ele dizendo assim, Davi, o seu reino nunca vai ter fim, porque você é um rei segundo o meu coração. E é por isso que quando Davi morre, eles acham que agora o reino vai emplacar. É agora que o reino vai emplacar. Só que sabe o que acontece? O primeiro rei depois do Davi é um vacilão, Salomão. Mas pensa num vacilão. Vacilão a tal ponto que o reino é dividido. 10 tribos vão formar o reino de Israel e 2 tribos, Judá e Benjamim, vão formar a tribo do sul. E cadê a promessa? Não se realiza esse negócio. Isso não vem. Os reis que se seguem, que vocês vão observar do verso 6 até o verso 11, são homens terríveis. Alguns, a escritura no livro de Reis diz que morreram sem deixar saudade. Alguns, tipo o rei Manassés, era tão ruim, mas tão ruim, que queimou os filhos, fazia sacrifício para Moloque e para todos os outros deuses. Esses caras quando foram tarde. A tal ponto, que é aí o que vocês observam a partir do verso 12, Deus olha e diz, chega. Ele manda do sul o reino de Nabucodonosor da Babilônia, e eles vão ficar escravizados por 70 anos. E aí você ouve salmos maravilhosos, 138, 139, 139 é do Davi, 138, 137, coisas como nas margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles estão com saudades de casa, eles estão se perguntando assim, Deus, você disse que ia abençoar a gente, você disse que ia cuidar da gente, Deus, você disse que a gente ia ser um povo, você disse que a gente ia abençoar as pessoas, agora depois de praticamente 1000 anos, Deus, nós estamos escravizados. Será que a promessa do Senhor não se cumpre? Será que a gente não pode ter esperança? 70 anos depois, Deus liberta esse povo. Só que aí, a história nos toma pela mão, e nós sabemos que a Medopérsia conquista a Babilônia. Alguns anos depois, a Macedônia conquista a Medopérsia, e depois Roma entra e conquista a Macedônia, e os judeus mais uma vez estão escravizados. Parece que isso não se resolve nunca. A sociedade judaica do tempo de Jesus era completamente dividida, já falei isso para vocês. Partidos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. A pergunta que eles sempre se fizeram é: quando que o Senhor vai cumprir a sua promessa? O que o Mateus está
gritando dentro desses 17 versículos. E o que o Espírito Santo quer mostrar ao longo da história de pelo menos 2000 anos de cristianismo é que Deus realmente já realizou a sua promessa. Que a história chegou no seu ápice e que o cumprimento da promessa de Deus aconteceu quando Cristo nasceu. Quando Cristo chegou nessa terra, a história teve um ápice porque Deus estava andando nessa terra. Quando Cristo aparece, a promessa que foi feita a Davi se cumpriu, porque o rei sentou-se não num trono de marfim, mas o rei sentou-se no trono do universo. Cristo está governando todas as coisas pelo poder da sua palavra. A promessa feita a Abraão se cumpriu. Porque se eles achavam que o reino de Deus e o domínio de Deus era um povo político, eles estavam enganados. Porque 2000 anos depois, gente em Cariacica glorifica ao Senhor dos céus e da terra em nome de Jesus. 2000 anos depois, a igreja, ao invés de morrer, ela só floresce. Porque a promessa se cumpriu e gente dos 4 cantos da terra conhecem a Jesus Cristo e amam a Jesus Cristo. O foco do texto que nós lemos é Deus mostrando para a gente que Ele não ficou inerte, e que Ele trabalhou, e Ele não só mudou o curso da história, assim como Ele mudou a minha vida e mudou a sua, e ela está em franca expansão até a volta de Jesus. E é disso que esse texto trata. E essas aplicações que são simples, que eu quero tirar do texto e fazer para você conseguir entender como essas implicações são enormes nas nossas vidas. Meus irmãos, uma pequena coisa que está depreendida nesse texto é que a salvação se realiza na história, a salvação nasce na história, a esperança nasce na história. Porque com esse texto a gente consegue descobrir de onde veio o mal. Isso aqui é incrível. Rômulo, como assim? É simples, pessoal. É simples. Bom, como é que a gente trabalha essa perspectiva nas nossas vidas? Convido você a assistir qualquer filme, convido você a assistir qualquer seriado, qualquer novela, que eles vão falar isso. Por exemplo, eu vou citar um que muitos jovens assistiram, vocês mais velhos podem assistir também, ou ver um releasezinho. É incrível. Acho que quem viu um seriado interessante chamado La Casa de Papel. É muito curioso. Porque aquilo é a maneira com a qual a gente explica a realidade do nosso tempo. Percebam o seguinte. É um grupo de bandidos que assalta a Casa da Moeda, num primeiro roubo e depois tem um segundo roubo. Mas, enfim, o que é interessantíssimo é que o mal no nosso tempo nunca está dentro de nós. Ele sempre está fora da gente. Os assaltantes são levados a assaltar porque a sociedade deve alguma coisa para eles. Eles só são o que são, eles só estão na condição de ladrões, porque eles foram rejeitados por alguém. Essa é a perspectiva psicológica de mundo que a gente desenvolveu nos últimos 150 anos. Ela é uma perspectiva em que, por que é que vocês fazem o que vocês fazem? Porque não tiveram carinho, porque não tiveram afeto, porque não foram cuidados. Irmãos, ninguém é louco o suficiente de falar que se você não teve carinho e afeto, é claro que você pode desenvolver traços terríveis de personalidade. Isso é fato. Ninguém está discutindo isso. A grande discussão é se isso é fundamental para que vocês, por exemplo, e eu não preciso ir longe, sejam honestos e façam um autoexame agora da sua consciência. Consegue perceber como é que você consegue maquinar o mal?
Percebe, conceber como é que o seu coração é ruim? Olha só para dentro de você. Olha o tipo de pensamento que eu e você somos capazes de produzir. Olha a capacidade destrutiva minha e sua. Olha como através das nossas... Ninguém precisa nem provocar a gente para a gente se comparar com o outro, para a gente achar que é pior do que o outro, para a gente achar que é melhor do que o outro, para a gente achar que tem que fazer isso com fulano, com ciclano. Ninguém precisa falar isso. Isso é natural da gente. Se nós fôssemos, e o ser humano for um pouco honesto consigo, ele vai perceber. Essa manifestação, como ela acontece dentro de nós, como ela brota dentro do nosso coração. Como o mal é terrível, como os nossos desejos são terríveis, como as nossas orientações são terríveis. E todos nós temos uma capacidade destrutiva de destruir pessoas, famílias, de destruir instituições, gente que está à nossa volta. Nós temos essa capacidade destruidora. Isso é terrível. E aí a perspectiva psicológica de mundo vai dizer assim: olha, Rômulo, você é assim porque não foi criado direito na infância. Mais uma vez, acho que a gente já estudou um pouco e sabe que isso é importante. Agora dizer que isso é preponderante, não sei. Há uma outra perspectiva que é uma perspectiva sociológica. Ela é uma perspectiva sociológica. Se nós tivermos acesso à educação, se nós tivermos acesso à saúde, se a gente tiver acesso à renda, se a gente tiver acesso à alimentação, se a gente tiver acesso a todas essas coisas, aí a gente vai desenvolver uma sociedade maravilhosa, seres humanos maravilhosos vão ser formados. E ninguém é doido de falar que não é. E ninguém é maluco de falar que isso não é necessário. Agora é incrível como, por exemplo, os maiores índices que nós temos de depressão e de suicídio é exatamente onde o IDH é mais alto no mundo. Por que isso? Porque isso não é preponderante. Isso é fator que compõe. Fato. Importantíssimo, mas não é primordial. Mas tem uma outra perspectiva, por exemplo, que é uma perspectiva genética. Não, por que o Rômulo é assim? O Rômulo é assim porque o avô dele era assim. Isso é histórico familiar. Esse cara tem problema, ele tem problema na família. Não, o bisavô dele tinha problema. Irmãos, mais uma vez, a gente já estudou um pouco, a gente sabe que são perspectivas importantes. Realmente o DNA da gente traz um monte de coisa mesmo, é verdade. Mas a pergunta que a gente diz é o seguinte: é preponderante? Porque eu olho para o texto bíblico, e aí eu vejo Jesus. Quem são os ancestrais desse cara? Raabe, uma prostituta. Uma prostituta. Quem olha os ancestrais desse cara? Quem são? Aí eu olho a Ruth, uma mulher que dentro da perspectiva judaica era pagã. Não tinha onde comer, viúva, abandonada pela sociedade. Mas por outro lado eu olho a ancestralidade de Jesus e eu vejo Manassés, um rei terrível. Eu vejo Josias, um cara que começa bem e termina mal. Ezequias, um cara que começa bem e termina mal. Aí eu olho o período em que Jesus nasceu e viveu. Porque se a gente acha que o século 21 é problemático, batesse um papo com o exército de uma legião romana. Porque se você tivesse mais de um junto, era pancada na cabeça na certa. Se a gente acha que o nosso mundo é complicado, porque se a gente for viajar para o mundo bíblico, aí você vai ver o que era dificuldade mesmo. E um ajuntamento desse aqui no primeiro século, os romanos já tinham entrado aqui, matado a metade, tocado fogo no prédio e prendido o resto. Porque não tinha brincadeira. Então não tinha condição sociológica para viver. Não tinha condição genética para viver. E não tem condição psicológica para crescer. Isso aqui que é interessante. Porque o problema do ser humano não está do lado de fora dele. O lado de fora é o que a gente faz como expressão do que está dentro do coração da gente. É essa a nossa dificuldade.
O que a turma chama hoje com um monte de teoria, a Bíblia chama de algo chamado queda, e ela é cósmica. Caiu tudo desconectado com Deus Criador. Tudo precisa retornar ao Deus Criador. Por isso que essa história de Jesus aqui é doida. Ela não é uma história linear, retinha, bonitinha. Ela é cheia de gente ruim, falsa, mentirosa. Ela é cheia de gente, por exemplo, como a Tamar, que vai perder o marido e depois vai tomar um balão do sogro dela. E ela vai ter que fazer uma urdidura de uma trama terrível para não poder ser abandonada naquele período. É a história bíblica. E aí a gente consegue olhar como o mal está entranhado na gente. Como o mal não está do lado de fora. A grande questão é essa, gente. Se nós queremos resolver qualquer tipo de problema antes, a gente precisa resolver o problema do nosso coração. E ele se chama pecado. Há uma necessidade de restauração da história. Há uma necessidade de restauração na vida das pessoas. Há uma necessidade de restauração na sua vida e na minha. E aí eu venho numa outra lição aqui que é maravilhosa. Porque a esperança nasce na história não só por causa do problema, do mal como ele assola a gente, mas percebe como a solução também tem que vir de fora. Isso aqui é curioso. Deixa eu tentar mostrar isso de uma maneira bem clara para você. A última vez que você teve febre, estava aí, sei lá, com 39, e aí você foi ao médico. Aí você chegou ao médico. Aí ele foi lá, botou o termômetro, olhou sua pressão e levanta, aí diminui, aquelas coisas todas. Aí ele mandou você fazer um hemograma. Aí você foi lá e fez um exame de sangue. Aí quando você fez o exame de sangue, veio aquele monte de número. Parece um extrato bancário, mas não é um exame de sangue. E aquilo que tem lá embaixo não é quanto você tem na conta. Antes fosse, né? E quando você está com uma infecção, aquelas taxas brancas, elas que tinham que estar em 5 mil, elas estão em 10 mil, 15 mil, dependendo da sua infecção, elas estão em 20 mil. Aí o médico olha e fala assim, você precisa tomar remédio. Aí você vem com aquela lista de medicação, e aí você passa na farmácia, e aí lá na farmácia você vai, e eles te dão, sei lá, amoxicilina com clavulanato, cefalexina, ou eles vão te dar alguma coisa desses troços aí. E aí dentro de você tem uma ultra mega blaster bactéria. Só que com 48 horas que você está tomando um comprimido a cada 2 dias, um comprimido a cada 12 horas, você vai perceber que em 48 horas até 72 a febre começa a ceder. De 39 ela foi para 38, aí ela foi para 37. Aí daqui a pouco já está normal, junto com banho frio, canja de galinha, resolveu o problema. Eu acho isso incrível. Você precisou de alguma coisa que veio de fora para matar alguma coisa que estava dentro. Tinha que tomar antibiótico para matar a bactéria que estava dentro. Para resolver o problema da raça humana, teve que vir alguma coisa de fora, porque a gente é insuficiente. E é por isso que Jesus tem que se manifestar. É por isso que Jesus tem que aparecer. Ele tem que vir de fora. Ele não pode descender de Adão. Ele não pode ser algum como a gente. Ele tem que ser Deus encarnado. Ele vai entrar na história e ele vai fazer o que homem nenhum consegue fazer. Ele vai fazer o que rei nenhum conseguiu fazer, o que profeta nenhum conseguiu fazer, o que homem nenhum conseguiu nem conseguirá fazer. Jesus vai reconectar a gente com Deus. Jesus vai perdoar os pecados da gente. Jesus vai fazer com que as nossas orações sejam ouvidas novamente. Jesus vai garantir para a gente certeza da vida eterna. Jesus vai garantir nova vida para nós. Por isso, quando a gente olha aqui, esses caras tentam, trabalham, fazem e não conseguem. Porque a salvação tem que vir de fora. E o que é mais interessante, ela vem. Agora aqui, deixa eu fazer uma terceira aplicação para vocês, das 4. A terceira aplicação é que o Senhor, gente, sempre cumpre as promessas dele.
O Senhor sempre cumpre as promessas dele. Como é que somos eu e você? Vocês que têm filhos pequenos, por exemplo. Quando a gente tem filho, ou quando a gente é criança, eu vou botar no lugar da criança, você fala assim, sei lá, você passa em algum lugar, você vê alguma coisa legal, aí você fala assim, pai, me dá aquilo ali. Aí que normalmente os pais falam, isso aí a gente vê depois. Porque na cabeça do pai, ele está esperando que o menino esqueça, e depois a gente vê e olhe lá. E quando a gente é pai, a gente fala assim, depois a gente vê. Porque na verdade o que a gente está falando? A gente está querendo olhar e falar assim, bom, tomara que esqueça. E tomara que não lembre. Mas qual é o grande problema? Às vezes a gente se esquece desse mecanismo, aí a gente olha e a criança, por exemplo, chega para a gente e fala assim, pai, você promete? Porque de vez em quando a gente promete, né? Pai, você promete me levar? Quando é levar, não sei aonde, aí é pior ainda. Promete me levar, pai. A gente prometeu, lascou. Só que a memória da gente esquece, aí você já prometeu. Aí o que você fala depois? Porque o menino vem e começa a te cobrar. Então, pai, você já chega enquadrando, né? Pai, você prometeu que você ia me levar lá? E o que você fala depois disso? Acabou, você deu sua palavra. Você até tenta dar um miguezinho, outro e tal. De vez em quando a gente dá um H danado, dá uma de cerca Lourenço, some, não faz o que tinha que fazer. Porque a gente não tem muita palavra, né? A gente de vez em quando muda. Porque isso é uma falha de caráter nossa. Não ter palavra, não cumprir promessa, não cumprir voto, isso é falha de caráter da gente. Quando a gente não cumpre aquilo que a gente faz, a gente só está demonstrando que a gente não tem compromisso com ninguém mais além da gente. E esse é o nosso problema, é a nossa falha de caráter. É por isso que a promessa e as promessas de Deus, elas estão afiançadas e guardadas no caráter de Deus. E esse não pode mudar. Porque percebam, Deus promete para o Abraão, 500 anos depois ele fala com Davi, 500 anos depois ele vai falar com o pessoal do exílio. Ô gente, vocês eu não sei, mas para comer uma costela na panela de pressão é difícil esperar cozinhar, não é? E dá uma vontade de comer logo com aquele aipim. Eu estou falando que a Aline fez uma dessa e, cara, que gostoso. Mas demora aquele negócio? Não demora? Agora imagina esperar 1.500 anos. 1.500 anos. Só que em 1.500 anos Deus não mudou. Em 2.000 anos de história do cristianismo, Deus não mudou. Agora olha que interessante. As promessas de Deus, gente, passam pelo tempo. As promessas de Deus passam pelo teste do tempo. Deus, por exemplo, prometeu para nós vida eterna e ressurreição dos mortos. Mas percebe como nós cristãos morremos de medo de morrer? Deus prometeu, por exemplo, que o seu povo fiel jamais mendigaria. No sentido de que a gente passa completas necessidades, passa dificuldades, mas Deus prometeu que estaria com o seu povo em todo momento. Mas já repararam o grau de ansiedade que a gente tem todos os dias? Deus diz que perdoaria todos os nossos pecados se nós confessarmos. Mas percebem como nós morremos de culpa e morremos de desespero quando nós erramos ou morremos por conta de coisas que fizemos há 5, 10, 20 anos e a gente carrega uma mochila de culpa nas costas. Mas por quê? Porque a gente não consegue confiar no caráter e na promessa de Deus. O Senhor prometeu, gente, que guiaria a igreja dele em graça e em glória ao longo das eras. E o Senhor prometeu que voltaria. E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Porque muito da nossa ansiedade, muito do nosso cansaço, muito do nosso medo, muito do desespero, muito da nossa necessidade de aceitação, muito da nossa necessidade dessa fragilidade interior que tantas vezes a gente tem, porque normalmente não tem um caráter que é forjado segundo o Senhor quer. É porque a gente não consegue nem conhecer as palavras e as promessas do Senhor.
E quando a gente conhece, a gente não acha que é para nós. Isso aqui é uma coisa séria. Por que não, gente? Por que não? Porque a gente ainda continua morrendo de medo, morrendo de desespero, morrendo de frustração. Por quê? Ou a gente confia no caráter do Senhor, ou a gente não confia no caráter do Senhor. O Tim Keller fala algo muito interessante. Irmãos, a religião é sobre o que você faz para alguém. A religião é sobre como você agrada uma deidade, ou o universo, ou seja lá que diabo que for. Isso é a religião que faz. Você tem uma performance para que uma entidade superior te agrade. O cristianismo é a perversão e subversão de tudo isso. Porque é sobre como você foi amado para ser aceito. E não sobre como você faz coisas para ser aceito. O cristianismo é sobre como Jesus veio a essa terra para que todas as promessas de Deus fossem manifestadas e fossem cumpridas nas nossas vidas. Irmãos, façam um autoexame. Em qual momento da história, qual de vocês cristãos ficaram sozinhos? Irmãos, sejam honestos. Em qual momento da história nós ficamos desamparados? Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, atribulados, mas angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos, nunca em desespero. Porque o Deus o qual nós entregamos as nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, tem caráter. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele guiará o seu povo, Ele conduzirá o seu povo. Passaremos por tantas tribulações na nossa vida, na nossa existência. De todas elas o Senhor nos livrará. De todas elas o Senhor nos conduzirá em graça e misericórdia. Irmãos, o que nós aguardamos? O último dia. O último dia. Essa aqui não estava no script da parte da manhã. Eu tive o privilégio e o desprazer de fazer 2 velórios nos últimos 30 dias de 2 irmãos da nossa comunidade. Eu digo desprazer porque nunca é bom. Ainda que a Escritura diga que é melhor uma casa que tem luto do que uma casa que tem nascimento. É engraçado, né? A lógica de Deus é diferente da nossa. É muito legal. Mas você se lembra, porque você conviveu com aquelas pessoas, e foi muito tempo, né? Muito tempo de conversa. Mas foram 2 pessoas crentes. Nós perdemos no último mês, né? Pessoas que nós convivemos tantos anos e podemos ver o seu caráter. Sabe quando você chega do lado assim, vai fazer um ofício fúnebre, no meu caso, pastor, aí você para e fala assim: irmãos, eu queria dizer que eu tenho certeza que o nosso irmão fechou os olhos aqui e viu o Senhor. Tem noção disso, cara? Isso é maravilhoso demais. Irmãos, nós temos certeza que o que a gente está fazendo aqui nesse exato momento, a gente está colocando esse corpo aqui porque a gente está semeando ele, tá? Porque a gente sabe que no último dia, ele vai ressuscitar dos mortos e a gente vai ver o Senhor junto. 1 Coríntios capítulo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 4. Olha que coisa maravilhosa. Essas são as promessas de Deus para nós. Só que a gente não consegue ver nada além dessa vida. E a gente não consegue ver nada além de matéria. Esse é o nosso problema. Irmãos, o que o Senhor está convidando a gente é para confiar no caráter dEle. Porque Ele cumpre as suas promessas. Mas uma quarta aplicação, se a primeira é o problema do mal, se a segunda é que a salvação vem de fora, e a terceira é que Deus cumpre as suas promessas,
A quarta é que a vida tem propósito a partir de Jesus. A vida a partir de Jesus tem propósito. Eu conversava com a irmã agora pela manhã, dividindo umas coisas comigo, e eu achei muito interessante que nós chegamos a uma conclusão muito intrigante da nossa sociedade. Vocês já perceberam como especialmente os meninos, os mais jovens, me parece uma geração meio... Para onde o mundo está indo? Para onde a corda está puxando? Para que rumo a história está indo? Para onde a gente vai? É uma coisa meio... Ela trabalha com educação, na parte de gestão educacional, e ela estava falando exatamente isso, assim, parece que os mais jovens eles estão meio sem propósito, meio, uma geração meio sem garra. Agora olha que coisa interessante. Lembra de uma história que eu contei para vocês um dia desse aqui? Que ela era assim, ó. Você chega na escola, no primeiro dia de aula, no primeiro ano, que antigamente era o prezinho. E o que a professora fala para você? Bom, vai ser quando você passar de ano. Aí você trabalha o ano todo e o que você está esperando? As férias. Passou o ano todo. E aí o que você quer? Você quer que chegue o final do ano. Porque quando chegar o final do ano vai ser legal. Quando você vai estar lá no início do primário, o pessoal fala assim que maravilhoso é quando você chegar no ensino médio. Aí você passa 8 anos da sua vida pensando assim, cara, quando a gente chegar no ensino médio vai ser legal. Passa ano, vira ano, entra ano, sai ano, e aí o cara fala assim, rapaz, bom demais é quando chegar no ensino médio. Só que agora inventaram a praga do Enem, que o pessoal chega para os meninos e fala assim, bom vai ser quando você passar no Enem. Tá, não tá bom. Aí os meninos ficam o ensino médio todinho, vai ter Enem. Minha filha está no 7º ano falando assim, pai, eu vou passar no Enem? Eu falei, não sei. Não tem ideia. Aí o cara fala, aí você vai lá, faz o Enem, aí quando você entra na faculdade, o cara fala assim, irmão, bom é quando você terminar esse negócio aqui, né? Não é assim? Quando você terminar, rapaz, a colação de grau é maravilhosa. Aí você vai para a colação de grau, ela é incrível. Só que aí você percebe que aquele negócio acabou e você tem que trabalhar. Quando você descobre que são 35 anos de contribuição, segundo a Previdência atual, né? Vai saber a próxima. Aí o cara fala com você assim, cara, faz o seguinte, compra um sítio. Aí você deixa o sítio lá, porque depois que você aposentar, o que você vai fazer? Ah, não, você sabe o que é. Depois que você aposentar, você vai aproveitar a vida. Vou aproveitar, depois, olha só, bicho. Depois da aposentadoria, o cara vai aproveitar a vida. Mas... Só que você chegou no sítio, morto, acabado, 4 bicos de papagaio, esporão no pé, unha encravada, não aguenta mais, já está com 2 rotes, um em cima e um embaixo. Não tem mais espaço para nada. Já infartou 4 vezes, fez 2 safenas, uma mamária, aí você está na cama, morrendo, aí me ligam. Aí eu chego do seu lado. O que eu falo para você mesmo? Esquenta não, cara, o melhor ainda está por vir. Bom vai ser na eternidade. É loucura. Isso é maluquice. São 60, 70 anos jogados fora. Porque a gente sempre está esperando alguma coisa. Qual é o meu momento? Quando é que eu vou bater a vara lá no mar e ele vai se abrir? Isso não vai acontecer. A vida acontece no ordinário. A vida acontece no dia a dia. Deus se manifesta e constrói o seu plano no cotidiano. Abraão não tinha ideia que 3.500 anos depois ia ter um doido aqui na frente dizendo, vão até Jesus. Mas ele fez parte do plano. Davi não tinha a menor ideia que 2.000 anos depois ia ter uma igreja cheia aqui
de manhã e de noite, adorando o nome de Jesus, mas ele foi um instrumento de Deus na casa dele, na vida dele. Deus construiu a história usando Davi, usando a Raabe, usando Boaz, usando José. Deus construiu a história inteira, e Deus está construindo a história toda, usando você, aonde você é, com o que você está fazendo. Então não espere amanhã, não espere semana que vem, seja um instrumento de Deus agora, aonde você está agora, com as suas capacidades agora, porque Ele está construindo a história agora, e é agora que a gente é chamado para ser testemunha de Jesus, porque tem um mundo inteiro esperando ouvir essa mensagem de esperança. E muitos de nós padecemos deprimidos e tristes porque a gente está pensando: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Será que Deus um dia vai me usar? E aí a gente bota aquelas esperanças: quando eu tiver filho vai ser bom, quando eu casar vai ser bom. Deus está usando a gente agora. Deus está usando você na história agora. Um filme maravilhoso para você assistir, da década de 40. Esse filme chama-se A Felicidade Não Se Compra. É um filme maravilhoso, muito bom. A Felicidade Não Se Compra. Você viu em preto e branco, né? Eu vi ele colorido já. Preto e branco não aguentei não. Eu sou menino da cidade, não vai não. Que filme, gente. É incrível. Sabe por quê? Porque é a história de um cara que ele tinha planos mirabolantes para a vida dele. Eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E ele nunca consegue sair de casa. Ele nunca sai de casa. E ele fica preso por algumas circunstâncias. Aí ele tem que tomar conta da cooperativa do pai que construía casas na cidade. E aí ele que queria sonhar, ele casou na cidade. Ele nunca conseguiu sair da cidade. O tempo passou. E aí é curioso porque num período ele estava com um monte de dívida, uma situação difícil, ele toma um porre e ele fala: agora eu vou pular da ponte, eu vou acabar com a minha vida, eu não quero existir. Aí aparece um anjo. E o anjo chega para ele na conversa e eles estão batendo um papo lá e tal, e ele chega para o anjo na conversa e fala assim: eu preferia não existir. Aí o anjo olha para o céu e fala assim: bom, ele pediu, né, velho? Então, bora. Aí ele volta. Quando ele volta para a cidade, é muito interessante. Porque quando ele é criança, ele salva um irmão dele. E aí ele vai procurar o irmão dele está morto. Até porque ele nunca existiu. O tio dele, que era sócio do pai na cooperativa, ficou doido, porque o dia que o pai morreu e ele assumiu o negócio, o tio dele ficou doido, porque ele não existia, então ele não podia ajudar. A cidade, as pessoas tinham casa, porque ele tinha tocado o negócio da família. E ele tinha abençoado o pessoal da cidade. Ninguém mais tinha casa, porque ele não estava ali. O filme é incrível, sabe por quê? Porque mostra como Deus trabalha a partir da vida de cada um de vocês. Cada um de nós tem um papel fundamental e que não pode ser tirado. Cada um de nós é usado da forma com a qual Deus nos criou para os potenciais dele, para que a glória dele seja vista. Isso é maravilhoso. Irmãos, a esperança se manifesta na história porque com Cristo a vida da gente passa a ter propósito. A nossa vida é abençoar a vida de quem estiver ao nosso lado. É cuidar de quem está em volta da gente. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que o cristianismo veio mostrar para a gente. Por isso hoje, eu te chamo para você vir até Jesus. Para que a minha e a sua vida passem a ter um sentido verdadeiro.